Vamos ao texto sagrado agora. Quero convidá-los mais uma vez à carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Nós vamos estudar o capítulo de número 2, do verso 12 ao verso de número 30. Helena, de 7 anos de idade, estava fazendo a tarefa de casa quando se deparou com a questão: descreva uma pessoa adulta em suas palavras. Ela parou, pensou nos pais e então respondeu: uma pessoa adulta é uma pessoa cansada. Errado não está, irmãos. Segundo uma pesquisa que consultei, 68% das pessoas dizem estar mais cansadas e estressadas ao fim do ano. E entre as razões elencadas estão compras, festas e preocupações com o novo ano. Faz sentido. Alguém aqui teve que ir ao supermercado na véspera de Natal? Eu passei mais de hora na fila com Cael. Ao que me parece, todos sobrevivemos às festas natalinas. A distribuição da ceia, a decoração da casa, a lista de presença e as maravilhosas conversas sobre política e vacina são de matar qualquer um, irmãos. Ah, pastor, nós vencemos o Natal, estamos nos preparando para a virada do ano, eu sei. Mas não se alegre demais, pois logo vem IPTU, IPVA, matrícula e material escolar. Nem começamos o ano, irmãos, e já estamos cansados. Será que os peregrinos cansavam quando subiam a Jerusalém para adorar anualmente? É claro que cansavam. Sentiam medo ao longo do caminho. E por isso cantavam ao Senhor: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ao final deste ano, irmãos, ao início do próximo, seja qual for sua situação, é de Deus que vem nosso socorro. É dele que vem nossa ajuda. É dele que vem a alegria da qual precisamos, mesmo em dias de cansaço e de sofrimento. E é o que temos nesta parte do texto de Filipenses. Para começar, eu quero ler com vocês apenas o verso de número 18. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 18. O apóstolo nos diz: estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Vamos orar? Senhor, nós estamos te cultuando uma última vez enquanto igreja neste ano. Te rendemos graças por todos os cultos que te prestamos, muito mais por todas as dádivas que o Senhor repartiu conosco através deles. E agora que nos aproximamos de tua palavra, queremos repetir o que disse o salmista na canção de número 119: os teus mandamentos são o meu prazer, são meus conselheiros fiéis. Que assim seja neste dia.
Prepara-nos, ó Deus, para ouvir Tua palavra. Concede-nos a graça de entender e de responder de modo apropriado. É o que pedimos, Espírito, em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Mais cedo, irmãos, nesta mesma epístola, nós ouvimos do apóstolo Paulo: o meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. Ele também nos disse: exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho. Nós entendemos a ordem. Queremos atender à exortação do apóstolo, mas como se dá na prática? Como é que vivemos para Cristo, irmãos? Como é que levamos uma vida digna do Evangelho em todo o tempo? Fazemos tudo ou somente uma parte? Estamos sozinhos? Ou será que contamos com a ajuda de alguém? E nos dias que cansamos? E quando nos achamos sobrecarregados? E quando você pensa em desistir da caminhada? De onde vem nosso socorro? Onde está a nossa alegria, irmãos? A resposta do apóstolo, nesta parte de Filipenses 2, é: no Evangelho, a alegria e ajuda para os crentes cansados e sobrecarregados. Onde, especificamente, Renan? Bem, para começar, irmãos, eu posso dizer que nós encontramos alegria e ajuda em Deus, que jamais cessa de trabalhar por nós, ou em nós. Versos 12 e 13. O texto inspirado nos diz assim: meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, e isto de acordo com a boa vontade dEle. O que é que temos aqui, queridos? Uma visão equilibrada sobre o que chamamos de santificação. Santificação é o processo através do qual os crentes são progressivamente libertos do poder e da prática do pecado. E quem o opera? Quem o realiza? Bem, de um lado, nós temos o apóstolo nos dizendo: ponham em ação a salvação de vocês. Do outro lado encontramos: façam isso com temor e tremor, pois é Deus quem efetua tanto o querer quanto o realizar. Temos uma parceria aqui, irmãos. Agora, pôr nossa salvação em ação não significa trabalhar para conquistá-la. Nós não podemos, nem precisamos fazê-lo. Como sabemos, a salvação é uma obra soberana e exclusiva de Deus. Pôr a salvação em ação é desenvolvê-la. Ou como coloca um comentarista, é externar ou colocar do lado de fora o que Deus está fazendo do lado de dentro. Ainda assim, temos responsabilidade neste processo. Há esforço, há trabalho, há energia e há tentativa para que isso aconteça. No entanto, irmãos, precisamos nos esforçar para desenvolver a salvação em total dependência de Deus. Pois inclinações e ações
vontades e realizações, assim como a salvação, vem do Senhor. O que significa que o Senhor não só trabalhou na nossa salvação, Ele continua trabalhando agora pela santificação de seus eleitos. E com que propósito? Porque nós devemos lutar por uma vida santa e porque Deus opera em nós para que tenhamos uma vida santa. Os versos 14, 15 e 16 nos respondem. O apóstolo escreve: façam tudo sem queixas nem discussões. Para quê? Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. O propósito da santificação, segundo o que lemos, é: os crentes devem se tornar cada vez mais puros, irrepreensíveis e inculpáveis aos olhos dos homens também. Eles devem brilhar como estrelas em meio a uma sociedade corrompida e depravada. Pois agora eles são filhos de Deus. Como? Ao início do verso 14, Paulo nos disse: façam tudo sem queixas ou discussões. Em outras versões, os substantivos são traduzidos por murmurações e contendas. Murmuração, irmãos, é a reclamação de um coração insatisfeito. E a contenda é o fruto de um espírito litigioso que igualmente não é satisfeito. Crentes que se entregam à murmuração e vivem em contenda não brilham na escuridão. Se assemelham aos que vivem nela. Em vez disso, os crentes devem perseverar na palavra até o fim. É o que Paulo quer com retendo a palavra da vida. Devem se apegar a ela. Devem crescer na palavra. E quanto mais crescerem, mais eles vão brilhar no meio da escuridão. Se assim os filipenses viverem, e isto até o fim, Paulo nos diz: eu ficarei alegre no dia de Cristo. Na verdade, o apóstolo já estava alegre. Versos 17 e 18. Pois ele escreve: contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida, sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, eu estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Essa é a linguagem do culto, irmãos, do culto do Antigo Testamento. Paulo vê o ministério como um sacrifício de adoração feito a Deus e para o bem de sua igreja. E ele não se entristece com isso. Ele se alegra por servir a igreja, mesmo que isto seja dentro de uma prisão. O mesmo ele quer para os crentes de Filipos, no lugar da murmuração e contenda. Ele anseia por ver serviço abnegado e alegria nos corações. Será essa a nossa alegria, irmãos? Você se alegra, meu irmão, com o que alegrava Paulo? Paulo estava preso por causa do ministério.
Ainda assim, ele vê o ministério como um culto a Deus, uma oferta sacrificial. Paulo estava em Roma, acorrentado ao braço de um soldado romano. Mas ele não se entristece por isso, ele é capaz de dizer: eu estou alegre. De onde vinha a alegria deste homem, irmãos? De estar perto de Deus. Ele vê seu ministério como se fosse um sacerdote do Antigo Testamento, que servia ao altar do Senhor. Quanto mais envolvido com o ministério, mais próximo do altar e, consequentemente, mais perto de Deus. Paulo está preso, vive uma situação difícil, mas ele está perto de Deus, irmãos. Você está triste ao fim deste ano? Talvez lhe falte envolvimento ministerial com esta igreja local. Ah, pastor, mas ministério é difícil. Eu quero ficar no banco da igreja. Eu sei que é difícil. Paulo está preso por isso. Mas é o ministério cristão, irmãos, que nos coloca mais perto de Deus, ao nos levar constantemente para a Bíblia e para a oração. Pois como homens e mulheres fracos e limitados que somos, constantemente nós precisamos correr para Deus, aprender de Deus, lançar nossas ansiedades e temores aos pés dEle. E o que é que acontece? Quanto mais corremos para Ele, mais felizes nós somos no Senhor. Considere a possibilidade de servir mais e não menos no próximo ano. Mas, pastor, como é que nós vamos fazê-lo se vivemos em um tempo tão difícil? Como brilhamos na escuridão de uma sociedade corrompida e depravada, irmãos? Esta é a nossa situação real mesmo. Embora salvos, nós vivemos junto a pessoas que não são salvas, que não desfrutam ou gozam das mesmas alegrias, que não têm os mesmos valores, que não ambicionam as mesmas coisas. Nós vivemos nos mesmos prédios, frequentamos os mesmos lugares, às vezes trabalhamos lado a lado com pessoas assim, e não é fácil. Mas nós precisamos lembrar, embora vivamos com ímpios, nós não somos mais ímpios. Como coloca Paulo neste texto, nós somos filhos de Deus por adoção. Precisamos, portanto, viver como tais. Os filhos de Deus brilham na escuridão, irmãos, de sua geração. De muitas maneiras, é verdade, mas à luz desta passagem, crentes brilham na escuridão quando são satisfeitos no Senhor. Quando não são murmuradores. Quando não vivem empreendendo esforços e energias para contender com amigos, familiares e colegas. Quando nós murmuramos, irmãos, nós estamos dizendo às pessoas que algo nos falta, que alguma coisa está faltando para completar nossa alegria, mas isso não é verdade. Em Cristo, por causa dele, Deus nos deu tudo o que nós precisamos. Nós podemos ser felizes no Senhor em toda e qualquer circunstância da vida. Não precisamos mais contender
competir de maneira desleal, puxar o tapete das pessoas, falar mal delas para tomar seu lugar. Nós não precisamos fazê-lo aqui no mundo ou em qualquer lugar. Por que não, Renan? Não há posição mais alta para você, meu irmão, além daquela que Deus já lhe deu. Nós já somos filhos do Deus Altíssimo. Não somos mais pecadores condenados ao inferno. Por causa de Cristo, nós já somos filhos adotivos de Deus, e isto para sempre é o melhor que Deus pode nos dar na vida. Os filhos de Deus brilham na escuridão quando se apegam firmemente à palavra, ou seja, quando vivem na Bíblia, quando são dirigidos por ela. É uma marca, irmãos, de nossa adoção. Nós queremos obedecer e seguir a palavra. E isto, como vemos nessa passagem, mesmo na ausência dos nossos líderes. Nem sempre eu estarei por perto. O Espírito nunca nos deixa sozinhos. Nem sempre você terá o conselho de sua mãe e de seu pai. Deus jamais lhe deixará sem a luz da palavra. Nem sempre você vai caminhar como um cristão mais maduro, como uma espécie de discipulador, eu sei. Jesus nunca vai abandoná-lo pelo caminho, meu irmão. E tem um detalhe: somos todos, em última análise, discípulos de Cristo e não uns dos outros. E a voz de Cristo é ouvida na palavra de Deus. Precisamos, portanto, crescer nela. Precisamos nos envolver com ela, pois essa é parte da nossa santificação. Pôr a salvação em ação. Crentes precisam trabalhar duro para crescer em conhecimento e piedade. Verdadeiros crentes não são preguiçosos o tempo todo. Não são sonolentos o tempo todo. Não são ociosos na causa do Senhor o tempo todo. Crentes trabalham e se esforçam para conhecer e para obedecer a palavra. Porque tem gente que conhece muito, não obedece nada. Ao mesmo tempo, irmãos, nós nos esforçamos em total dependência e em humildade perante o Senhor. Pois querer e realizar vem de Deus. Essa é a espada que põe fim ao orgulho do nosso coração, irmãos. E é aqui também que encontramos segurança para o futuro. Pois, por um lado, nós precisamos lembrar, só estamos de pé porque Deus nos sustenta, é graça dele. Por isso nós desenvolvemos a salvação com temor e tremor. Quando conseguimos subir um degrau, nós damos toda glória a Deus. E quando vacilamos em um degrau, nós corremos para Deus, pedindo graça e perdão, irmãos. Por outro lado, nós subimos os degraus um por vez, sabendo que vamos chegar ao final da escadaria. Estamos seguros, queridos, pois é Deus quem efetua em nós tanto querer quanto realizar. Ele trabalhou em nossa salvação e Ele vai continuar trabalhando em nossa santificação até o último dia. É dele que vem ajuda e alegria quando estamos cansados. Em segundo lugar, de acordo com este texto, nós podemos dizer que ajuda e alegria se encontram em servos como Timóteo,
servos raros e presentes. No verso 19, o apóstolo escreve o seguinte: espero no Senhor Jesus enviar Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber as notícias de vocês. Com que propósito, irmãos? Paulo vai enviar Timóteo a Filipos. Vocês viram a expressão para que outra vez? Ela indica propósito. Paulo vai enviar Timóteo a Filipos para que Timóteo volte de lá com notícias sobre a igreja. Estas notícias vão alegrar o apóstolo encarcerado. As palavras de Calvino, qual é o propósito de Paulo informar os filipenses sobre a visita de Timóteo? Calvino escreve: como na guerra a expectativa de socorro anima os soldados, a ponto de impedi-los de desistir, assim também esta consideração era oportuna para encorajar os filipenses cansados. Era como se dissesse: alguém está para chegar e ele vai ajudá-los diante do fogo inimigo. Mas quem é este homem que vai chegar para ajudá-los? Versos 20, 21 e 22. Sobre Timóteo, Paulo nos diz: não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho, como um filho ao lado de seu pai. Há muito, irmãos, que se pode dizer sobre Timóteo a partir destes versos, mas nós precisamos ser seletivos. Então eu vou destacar somente algumas coisas. Primeiro, Paulo diz dele: não tenho ninguém como ele. Em toda a sua vida e por todo o seu ministério, o que Paulo está dizendo é: este jovem é de qualidade rara. Não se acha cristão como ele tão facilmente. Desculpa o susto aí, irmão. De vez em quando acontece. E onde está a raridade deste homem? Segundo Paulo, ele tem interesse sincero pelos crentes de Filipos, enquanto os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Cristo. Cristo, Paulo e Timóteo ambicionam as mesmas coisas na vida. Têm os mesmos interesses, o bem e o sucesso da igreja, irmãos. Outros estão tão mais preocupados com os próprios interesses que ou se tornam frios no relacionamento com a igreja, ou acabam usando-na em benefício próprio, para chegar àquilo que eles querem realmente na vida. Não é o caso deste jovem. E como é que Paulo sabe, irmãos? Timóteo, diz ele, foi provado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho, e isto como um filho serve ao pai. Timóteo não foi provado, jovens, na sala de aula de um seminário ou de uma faculdade. Ele não tirou 10 apenas no teste escrito ou oral sobre determinada disciplina. Timóteo foi provado e aprovado no calor do ministério apostólico.
E ele o fez não na condição de mestre, irmãos, mas na condição de aluno. E quando todos foram embora, por causa da prisão de Paulo, Timóteo permaneceu ao lado dele, tratando-o com todo respeito, tratando-o como se ele fosse seu pai. Por tudo isso, versos 23 e 24. Por tudo isso, diz Paulo, é Ele quem espero enviar. Tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Prestem atenção. Paulo também deseja ir a Filipos. Momentaneamente está impedido. Por isso ele envia Timóteo antes dele para cuidar dos filipenses. Isto é, se Deus permitir. Não sei se você notou, mas ele abriu este parágrafo no verso 19 dizendo: espero no Senhor enviar Timóteo. E ele o fecha dizendo: eu confio no Senhor que em breve irei estar com vocês. O que é isso, irmãos? É oração. O apóstolo está orando, confiando os próprios planos à vontade soberana de Deus. Será que é como vivemos? Nós confiamos nossos sonhos e planos ao Senhor? Nós nos humilhamos diante dEle, esperamos por Ele. De novo, irmãos, o apóstolo deseja estar com os filipenses. Está planejando enviar-lhes Timóteo, mas ele não sabe se vai dar certo. Ele não sabe se é o que Deus quer. Um comentarista coloca: não há nenhuma promessa explícita no texto de que vai dar certo. Sua expectativa, portanto, de modo algum pode ser sólida. Ela é, por assim dizer, pendente do propósito secreto de Deus. O mesmo vale para todos nós aqui. Não sabemos, especificamente falando, o que Deus tem reservado para cada um de nós. Se este ou aquele, se aqui ou ali, se agora ou depois. Quando se trata da vontade secreta de Deus, nós não a conhecemos olhando para frente, não tem como. Nós só a conhecemos olhando para trás. Ninguém aqui tem o poder de invadi-la, perscrutá-la antecipadamente. Então, o que fazemos se não conhecemos todos os detalhes do amanhã, Renan? Nós seguimos o apóstolo, irmãos. Nós oramos. Confiamos nossos sonhos e planos à vontade perfeita e soberana de Deus. O resultado desta oração é descanso para as mentes. É alívio para os corações sobrecarregados e tomados pela ansiedade. Você não precisa se preocupar demais com o futuro, ou com todos os detalhes dele. Você sabe quem o conhece perfeitamente. Nós descansamos no Senhor, irmãos. Como é que vai ser 2021, pastor? Eu não sei, você não sabe, Deus o sabe. Estaremos mais saudáveis ou mais doentes, eu não sei, você não sabe, mas Deus continua no trono, irmãos. A vacina chegará, será boa, será ruim, eu não sei. Deus ainda é o nosso Deus e Ele jamais vai nos abandonar. Pare de discutir por coisa pequena e revele diante dos homens fé na prática. Seja qual for a situação,
preso ou livre, com vacina ou sem vacina, da China, dos Estados Unidos ou do Brasil, fiquemos de pé, firmes e confiando no cuidado do nosso Deus. Amém, queridos? É o que Paulo está fazendo aqui, submetendo o próprio futuro e o de Timóteo aos cuidados do Senhor, pois ele não conhece o futuro perfeitamente. O mesmo não pode, não deve ser dito sobre Timóteo. Paulo o conhece. Conhece o seu caráter, o seu valor e o seu ministério, pois os dois já viveram muito juntos. Para Paulo, Timóteo é um servo raro, sincero, presente, e tudo isto foi demonstrado no calor do trabalho do ministério. Eu lhes pergunto, no último culto do ano, nos parecemos com este jovem pastor? Ou será que somos mais parecidos com aqueles que buscam apenas os seus próprios interesses e não os de Cristo? Um homem devoto de si mesmo, inevitavelmente vai negligenciar os interesses de Cristo. Ele não vai investir tanto quanto poderia e deveria na causa de Cristo. Vai investir em si mesmo. Ele não vai repartir tudo o que poderia fazer com o reino de Cristo e o avanço dele. Ele vai investir tudo o que tem em seu próprio prazer e conforto, irmãos. Por isso, ao fim deste ano, nós precisamos tomar uma decisão, fazer dela uma resolução. A quem de verdade vamos servir em 2021? A Cristo ou a nós mesmos? Para ajudar, me permitam citar Calvino outra vez. Este foi o melhor parágrafo que eu li no comentário dele durante a semana. E como faz bem à alma ler Calvino, né? São pregações, irmãos, feitas no século XVI, que continuam falando nos nossos dias. Ele falava para pastores, neste texto, mas esta aplicação pode ser feita a todo crente. Ele diz: pode estar em seu poder viver em outro lugar com maior opulência. Deus, porém, o ligou à igreja, a qual lhe propicia apenas um moderado sustento. É possível que em outro lugar você tenha mais honra. Deus, porém, lhe destinou a uma situação na qual você viverá num estilo humilde. Talvez em outro lugar você desfrute de um céu mais azul, ou de uma região mais agradável, mas é aqui o seu lugar. Em suma, pode ser que não simpatize com a disposição ou as maneiras da nação onde se encontra. Porém, você deve relutar consigo mesmo e, de certa forma, tem que reprimir as inclinações opostas para que mantenha a tarefa que recebeu. A última frase é a melhor para mim. Porquanto você não é livre, nem se acha à sua própria disposição. Enfim, esqueça a si próprio, caso queira servir a Deus. Essa é a questão, irmãos. É a decisão que precisamos tomar. Esquecer a nós mesmos para servir a Deus em 2021. E servir a Deus, à luz deste texto, é servir a igreja dele. Timóteo está preso, servindo Paulo. Voluntariamente se colocou em uma situação difícil para servir o apóstolo. Timóteo vai ser enviado por Paulo em uma viagem difícil, 1.300 quilômetros. Não era como temos hoje, estradas, meios de transportes. Provavelmente faria boa parte da viagem andando. Ele vai fazê-lo para servir a Deus. Servindo os crentes de Filipos, eu lhes pergunto, a quem temos servido, irmãos?
Muitos irmãos acabaram se afastando de Paulo por causa da prisão. Era perigoso, desconfortável, humilhante até. Timóteo está com ele, irmãos, o tempo todo. É do que pastores precisam, sabiam? De crentes que estejam dispostos a servir ao lado deles de modo duradouro. Nós não precisamos de crentes que pulam de igreja em igreja, que são muito mais consumistas do Evangelho do que servos de Cristo. Se você é assim, meu irmão, se arrependa e fique, ou então parta para outro lugar. Nós não estamos aqui para trabalhar só para você e por você. Se quiser ficar, você veio para servir ao nosso lado. Também não precisamos de crentes que têm medo de problema. Ah, pastor, eu já tenho problema demais em casa, já tenho problema demais no trabalho. Você não quer problema? Procure outro lugar, irmãos. Nós não precisamos de crentes que fogem na primeira crise que enfrentam. Precisamos de crentes como Timóteo, que permanecem ao lado dos servos de Deus até o fim. Estamos falando de crentes que foram aprovados no calor do trabalho do Evangelho. E disso eu preciso perguntar, você é um trabalhador na causa do Evangelho? Sua mão está no arado? Deus nunca escolhe alguém para um ministério de modo aleatório, querido. Todos nós aqui temos uma função. Todos nós aqui temos um ministério a realizar na seara do Senhor. Você está envolvido com isso? O Senhor tem uma vinha e muitos arados. E todos os crentes devem estar envolvidos. Vai ser fácil, pastor? Claro que não, irmãos. Paulo está preso por isso. Timóteo foi provado por isso. E esta talvez seja a sua realidade hoje. Você está sendo testado, provado. Se é o seu caso, lembre-se. Deus sempre tem um propósito em tudo o que faz. Nenhuma provação na igreja, no trabalho ou na família deve ser desperdiçada. Por meio delas, o Senhor está nos santificando, nos conformando à imagem de Cristo. Ao mesmo tempo em que está nos preparando para o ministério futuro. Como vamos ministrar a pessoas que sofrem se nós não conhecemos o sofrimento? Lembremos disso e sejamos como Timóteo, queridos, constantes na obra do Senhor e presentes na vida dos nossos irmãos. Pois é de uma vida assim que surgem alegria e ajuda em tempos de cansaço e sofrimento. Para terminar, nós podemos dizer que estas dádivas também se acham em irmãos como Epafrodito, irmãos que são companheiros e corajosos. O verso 23 registra o seguinte, ou melhor, 25, gente. Contudo, penso que será necessário enviar de volta a vocês Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Paulo deseja ir. Em breve, Deus permitindo, Timóteo vai. Mas de imediato, quem volta a Filipos é Epafrodito. Quem era este homem?
De acordo com o que lemos, ele é um irmão em Cristo de Paulo. É um companheiro de lutas. E é um mensageiro enviado para atender às necessidades do apóstolo. Um comentarista bíblico escreveu: não há outro verso na Bíblia em que uma pessoa receba tantos elogios de uma só vez. Destes elogios nós podemos inferir o seguinte: Epafrodito é um crente genuíno. É um líder da igreja de Filipos que foi enviado para cuidar de Paulo na prisão. E ele é um soldado corajoso que não abandona o combate. Ele é caro para o apóstolo. E se é, porque é que Paulo vai enviá-lo de volta, irmãos? Por que não ficar com ele em Roma? Versos 26, 27 e 28. Eu vou enviá-lo de volta, pois ele tem saudade de todos vocês. E está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei, para que, quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Então, por que é que Paulo está enviando Epafrodito de volta? Primeiro, Epafrodito é um verdadeiro pastor. Ficar aos pés de Paulo, irmãos, era muito melhor. Ouvir as pregações do apóstolo, aprender diretamente com ele, ver as interações de Paulo com os soldados romanos, um por vez. Eu acho que era muito melhor. Mas ele está em Roma com saudades de seu rebanho. Embora seja mais difícil, em Roma ele está recebendo, em Filipos ele terá de dar. Ele sente saudades de seu rebanho e ele se preocupa com o estado espiritual dos crentes. Em Roma ele esteve doente e quase morreu, diz Paulo. Só não aconteceu por quê, irmãos? Porque Deus teve misericórdia dele. Duas coisas são interessantes aqui. Paulo é um apóstolo. Podia diretamente, Paulo podia. Esses de hoje não podem não. Mas Paulo podia curar aquele homem. Mas aqui ele dá o crédito da cura à misericórdia de Deus. Paulo orou por ele, mas a cura veio de Deus. Porque nem mesmo um apóstolo tem o poder ou a autoridade de fazer tudo o que quer o tempo todo, irmãos. Tudo é de Deus e não dos homens. A outra coisa interessante, mais cedo Paulo disse: meu viver é Cristo, meu morrer é lucro. Quase como se estivesse desejando a morte, não foi isso? Pois ele dizia que era incomparavelmente melhor estar com Cristo. Aqui ele parece se contradizer. Bem, de fato morrer é lucro. Mas ainda bem que o Senhor não levou este homem. Ainda bem que o deixou viver. Nem todo mundo faz falta, irmãos. Mas algumas pessoas deixam uma lacuna que leva tempo para preencher. Paulo está dizendo: se o Senhor o levasse,
eu sentiria muito. Ele é meu irmão, companheiro de lutas, é um mensageiro enviado para cuidar de mim. Eu sentiria muito, eu vou sentir agora, pois eu estou enviando de volta para vocês. Para Paulo também era melhor ficar com Epafrodito. Ele vai sentir falta deste servo de Deus, mas por que é que ele envia? Tem um para quê aqui de novo. Para que vocês se alegrem. E para que eu tenha menos tristeza. De novo, irmãos, a alegria do apóstolo não é sua situação circunstancial. É o bem da igreja de Cristo. Eu sentirei falta dele, mas se vocês estiverem alegres, eu também estarei. E como é que um homem como esse deve ser recebido pela igreja? Versos 29 e 30, os últimos do capítulo. E peço que vocês o recebam no Senhor, com grande alegria, e honrem homens como este. Porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Em uma época de escassez, de bons ministros, o apóstolo está dizendo, nós temos Timóteo e Epafrodito. São homens raros. Enquanto todos buscam os próprios interesses, estes homens estão se arriscando e se gastando na obra do Evangelho. No caso de Epafrodito, ele quase morreu por amor à causa de Cristo. E ao que tudo indica, ele continuava doente. Mas ele prefere se arriscar na viagem a deixar a igreja sozinha, irmãos. Um homem como este, diz Paulo, merece honra em qualquer igreja que servir. Será que é como vivemos aqui na nossa igreja? Nós honramos os nossos pastores? Eu conheço inúmeros pastores que acabam deixando suas igrejas porque não são devidamente honrados e valorizados, irmãos. E eu conheço inúmeras igrejas que estão pagando um preço por isso, sob a disciplina do Senhor, porque não cuidaram e honraram seus pastores quando podiam fazer. Estão agora sem pastores, ou nas mãos de pastores que não são fiéis e piedosos. Não é o que queremos para a nossa igreja, é? Se você quer o bem desta igreja, se deseja ver o avanço do Evangelho em sua própria família e cidade, honre os seus pastores. Para citar Calvino outra vez, se são bons e fiéis, devem ser mantidos na mais elevada estima, pois são pérolas preciosas dos tesouros de Deus. E quanto mais raros são, tanto mais dignos são de estima. Eu estou tentando ter cuidado com o que eu vou dizer. Não quero ser injusto, nem parecer de forma alguma soberbo. Mas ao longo deste dia, na sua casa, pare, pense sobre isso. Você acha que todas as igrejas de João Pessoa vivem o que nós vivemos?
no vídeo que assistimos, nas entrevistas que nós fazemos de novos membros, uma das coisas que mais sai, irmãos, nós queremos nos unir à Igreja Presbiteriana do Bairro dos Estados, porque a palavra de Deus é fielmente pregada e ensinada, porque nós crescemos em Cristo, porque estamos envolvidos com missão. Você acha que isso é comum? Eu não sei quanto tempo de crente vocês têm. Eu digo que me converti de fato aos 15 anos, mas eu nasci na igreja. E eu nunca conheci uma igreja como a nossa. Congreguei em igrejas até maiores, mas eu nunca vi uma igreja formar e enviar tantos obreiros ao campo missionário. É sério, irmãos. Não estou dizendo isso para nos colocar em um local melhor ou maior. Nós não somos, nós somos pecadores. Mas não tenham dúvida, Deus tem feito algo especial no nosso meio. E nós precisamos valorizar isso. Os homens de quem estamos falando são parecidos com Epafrodito. Tomem nota disso. Pastores são mensageiros. Carregam na boca a palavra da salvação. E por isso é óbvio, estão envolvidos com uma batalha espiritual incessante. Pois Satanás não quer, irmãos, a promoção do Evangelho. Ele não vai deixar sair barato. O que nos cabe é orar por nossos pastores. É se aproximar deles, como fez Timóteo, como fez Epafrodito, para servi-los no calor da batalha. Pense também sobre isso, sobre a vida de um pastor. Se todos os crentes são alvos dos dardos inflamados de Satanás, muito mais são os pastores, porque eles estão na linha de frente. Meus filhos também correm perigo, tanto quanto os seus. Estes homens tudo fazem por amor à causa de Cristo, irmãos. Paulo está preso por isso. Epafrodito ficou doente por isso. Timóteo se colocou em uma situação difícil por isso. Por causa de Cristo. Alguns resolvem ficar na mesma igreja por toda a vida. E acabam sofrendo as mais longas batalhas. Outros, porque escolhem servir o Senhor no confim da terra, são obrigados a deixar família, amigos e conforto para trás. Uns trocam carreiras promissoras. Outros voluntariamente escolhem levar uma vida mais difícil e humilde. Tudo isso por amor à causa de Cristo. Em breve o nosso morrer será lucro. Até lá o nosso viver precisa ser Cristo. O mesmo apóstolo que disse isso em Filipenses, em Gálatas escreveu: eu fui crucificado com Cristo, agora já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e que se entregou por mim. É por isso que nos entregamos à causa de Cristo. Cristo primeiro se entregou por nós, irmãos. Nós crucificamos a carne na cruz, porque Cristo primeiro foi crucificado para a nossa salvação.
É verdade que nós vivemos para Cristo, mas é somente porque Ele primeiro morreu e ressuscitou por nossa salvação. Nossos ministérios são fracos, ou são fracas respostas à grandiosa obra de Deus na cruz, irmãos. Em Cristo, Deus estava nos salvando de sua própria ira. E nele, em Cristo, Deus nos abençoou com a adoção de filhos por causa de seu Filho. Nós somos filhos benditos do Pai para todo sempre. Detalhe, é assim que pastores nos ajudam semana após semana, nos lembrando desta adoção, nos apontando para Cristo, nos ajudando a cantar melhor sobre Cristo, a orar melhor a Cristo e por meio dele, a ouvir a palavra e crescer em Cristo. Pois assim como Cristo é a vida e a salvação deles, Cristo também é a vida e a alegria de todos os crentes, seja qual for a situação. A propósito, qual é a sua mesmo? Ao final deste ano você está cansado, sobrecarregado? Em dado momento de seu ministério terreno, Jesus disse àqueles que o ouviam pregar: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e então vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não é o que queremos ao fim deste ano? Descanso para as nossas almas, refrigério para as nossas mentes, que às vezes não param de trabalhar. Quando disse o que acabamos de ouvir, Jesus estava pensando em pessoas cansadas de religião. Estava pensando em pessoas cansadas de pecado. As primeiras viviam tentando agradar a Deus por meio da obediência. Mas por mais que tentassem, nunca conseguiam fazê-lo plenamente. As últimas estavam cansadas de procurar alegria no pecado. Por mais que buscassem e tentassem, não se viam plenamente felizes. Talvez este seja o seu caso. Ou quem sabe você está simplesmente cansado da vida, do trabalho e das lutas, da família e de seus problemas, dos tropeços e percalços da vida cristã. Seja qual for a situação, irmãos. Tudo o que precisamos hoje é atender ao convite de Cristo. Nós precisamos trocar o jugo de uma falsa religião pela paz e descanso que encontramos em Cristo. Você precisa deixar de acreditar nas falsas promessas de alegria do pecado. E pela fé e em arrependimento você precisa abraçar as poderosas e verdadeiras promessas de Cristo. Pois ao pé da cruz, e no Deus homem que morreu por nós, há verdadeiro descanso para as nossas almas. O Salvador continua tão poderoso hoje, irmãos, como foi nos dias de Paulo, Timóteo e Epafrodito. Ao fim deste ano, e em Cristo, nós podemos descansar em segurança. Vamos fazê-lo? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, pense um pouco e ore em resposta àquilo que você ouviu de Deus neste dia.